Fala galera do oitavo ano, tudo beleza com vocês? Vamos dar continuidade às nossas aulas e agora falando um pouquinho sobre o processo de independência dos Estados Unidos, tá? Esse processo faz parte da política iluminista, das ideias iluministas que nós vimos na nossa aula anterior, e essa aula corresponde à aula de número 14, tá? Do nosso módulo que nós estamos vendo sobre o desdobramento da política iluminista, né? Chegando até os nossos dias, nosso módulo 6. Então, módulo 6 da apostila número 2, a aula 14, onde a gente vai ver o iluminismo ultrapassando as fronteiras da Europa, chegando inclusive aqui na América e influenciando no processo de independência. Então, para a gente compreender melhor esse período, a gente precisa situar aí os principais fatos, tá? E processos desse contexto. Então, antes da independência, como que eram os Estados Unidos ali no século XVIII, tá? Ele era basicamente formado, o território era basicamente formado ali então pelas chamadas 13 colônias, tá? E eram 13 colônias que tinham como metrópole a Inglaterra, ok? No século XVIII, os ingleses eles utilizavam essas colônias para obter a obtenção de lucro, né? Recursos minerais, vegetais que não eram disponíveis na Europa, tá? Então a gente tem esse contexto de colônias de povoamento, colônias de exploração, que a gente muitas vezes fala, comparando o Brasil, né, a outras nações que também foram colonizadas, mas vale a pena a gente sempre lembrar que colônia é colônia, tá? Independente da situação, toda colônia está subordinada então a uma metrópole, tá? A uma potência que vai então explorar os recursos que essa colônia vem a ter. No caso dos Estados Unidos, a Inglaterra. E era também muito grande essa exploração com relação a impostos, tá? Taxas que eram cobrados então dos colonos, tá certo? Aí nós temos na imagem a primeira bandeira então dos Estados Unidos, com as estrelas dispostas de maneira circular, simbolizando então essas primeiras colônias, tá? Não à toa que nós temos 13 faixas em vermelho e branco na bandeira norte-americana, também simbolizando as 13 colônias originais. Aí nós temos, para a gente ter uma noção mais clara de como que era então a definição dessa fronteira, né, das fronteiras quando surge então os Estados Unidos, né? Então ali as 13 colônias está basicamente ali da costa do Oceano Atlântico. Hoje, né, os Estados Unidos, né, ele geograficamente ele é bem maior, né? Ele vai do Oceano Atlântico ao Oceano Pacífico, o seu território, além de ter outras áreas territoriais espalhadas aí pelo planeta, mas originalmente começou com essas 13 colônias, tá? A colonização no início do século, ela tem início na verdade ali no século XVII, tá? Ela se inicia no século XVII, e nós vamos ter algumas características interessantes, porque colônias do norte dos Estados Unidos, elas são um pouco diferentes das colônias do sul, tá? Então, nas colônias do norte, a gente vai ter características muito mais de colônias de povoamento, onde as pessoas vieram da Europa para se estabelecer por lá, tá? Havia um clima temperado, eram minifúndios, né? Então, ou seja, tinha ali uma policultura, agricultura familiar, uma agricultura um pouco mais diversificada, tá? E a mão de obra, ela era livre e assalariada. Não havia escravos nas colônias do norte, tá? Em contrapartida, as colônias do sul eram colônias muito mais voltadas à exploração, tá? O clima ele era temperado e tropical ao mesmo tempo, né? Um pouco tropical, mais quente. Eram latifúndios com monocultura e uma agricultura voltada para exportação. A gente vai ter muito ali a plantação de algodão, tá? Nas colônias do sul, e a mão de obra era majoritariamente mão de obra escrava, tá? Então, um contexto bem diferente das colônias do norte.
Bom, para a gente entender o processo que vai levar à independência dos Estados Unidos, além ali de estudar um pouco a influência do iluminismo, a gente vai ter que entender um outro aspecto importante que foi a chamada Guerra dos Sete Anos, tá? É uma guerra que basicamente ocorreu entre a Inglaterra e a França entre 1756 e 1763. Na Europa também vai ocorrer várias disputas nesse sentido, outras nações participam da Guerra dos Sete Anos, tá? E ela foi uma guerra que basicamente estava ali na Europa, os reis lutavam por maior poder, sucessão, né? Famílias que iriam governar determinados territórios. E aqui na América eles estavam disputando os próprios territórios em si, tá? Então, a França e Inglaterra tinham colônias aqui na América, tá? A gente sabe que ali uma parte do Canadá, até hoje tem uma grande influência francesa, eram colônias, então algumas colônias pertenciam à França, ok? Mas a Inglaterra acaba vencendo, ela sai vitoriosa desse conflito, ok? Só que a Inglaterra sai vitoriosa desse conflito, mas é um conflito que custou muito caro, tá? E aí a coroa inglesa passa a cobrar os prejuízos dos colonos. E foram os colonos que auxiliaram os ingleses a vencerem essa guerra contra os franceses. E aí isso vai então gerar ali uma série de desentendimentos por parte dos colonos com a metrópole, né? E como que vai ocorrer isso? A Inglaterra, como ela teve um alto custo nessa Guerra dos Sete Anos, ela começa a cobrar pesados impostos, tá? Dos colonos. E os colonos acabaram então se manifestando contra a coroa inglesa, porque já que eles ajudaram eles a vencer a guerra, agora eles vão ter que pagar a conta, né? Então isso causou ali muitos desentendimentos, tá? A metrópole aumenta taxas e impostos. Então a Inglaterra resolve aumentar esses impostos e cria, né, leis que acabavam tirando a liberdade dos colonos norte-americanos. As colônias americanas, elas tinham sim uma certa autonomia política, tá? Bem diferente aqui das colônias da América do Sul, né? No caso das colônias portuguesas e espanholas, tá? E aí eles criam algumas leis que vão prejudicar muito os colonos norte-americanos, tá? Que vão causar mais desentendimento. Primeiro é a lei do chá, tá? Havia um monopólio do chá para a companhia comercial inglesa, então eles só podiam fazer comércio do chá produzido para essa companhia comercial inglesa. A chamada lei do selo, tá? Todo produto que circulava na colônia deveria ter um selo vendido pelos ingleses, tá? Tinha que comprar esse selo para poder comercializar o produto. Vai ter também a chamada lei do açúcar. Os colonos só podiam comprar açúcar vindo das Antilhas Inglesas, ou seja, somente o açúcar que era produzido em outras colônias inglesas, tá? Não podia fazer comércio com açúcar de outro lugar. E essas cobranças vão gerar então as primeiras revoltas, tá? A primeira grande revolta vai ser chamada de Festa do Chá de Boston, tá? Vários colonos eles invadem alguns navios ingleses no porto de Boston à noite. Esses navios estavam carregados de chá que seriam levados para a Inglaterra e eles resolvem então jogar esse carregamento de chá no mar, tá? Isso vai causar muito prejuízo aí para os cofres da coroa britânica. Esse protesto ele vai gerar uma grande reação da metrópole inglesa, né, por parte dos britânicos, né, dos ingleses, que vão exigir que os habitantes de Boston, né, os colonos, pagassem os prejuízos, tá? Além disso, eles vão começar a enviar tropas militares da Inglaterra para controlar esses colonos. Bom, quando isso começa a acontecer, começa a ter todo um movimento político também que vai ser muito importante aí nesse processo de independência dos Estados Unidos. Os colonos ali do norte, eles resolvem então promover encontros e reuniões que vão tornar então possíveis, né, o próprio processo de separação e independência em si. Então, a partir de 1774 eles formam ali, né, o Congresso, tá? E a princípio esse Congresso
ele não tinha uma característica separatista, tá? Eles queriam apenas contornar essa situação, esses desentendimentos ali entre colonos ingleses, e o que eles queriam na verdade é que os colonos tivessem mais participação política, né? Que eles não fossem obrigados a arcar com todo esse prejuízo desde a Guerra dos Sete Anos. Porém, o rei da Inglaterra naquela época, o rei George III, ele não aceitou as propostas dos colonos, né, que se reuniram no Congresso, e começou a adotar medidas mais duras contra os colonos, tá? Por exemplo, a chamada leis intoleráveis, né? Que leis eram essas? Eram leis que os colonos eram obrigados a aceitar, além daquelas econômicas que eu já falei para vocês. Por exemplo, a chamada lei do aquartelamento, né? Os colonos americanos eles eram obrigados a fornecer moradia, alimento e transporte para os soldados que estavam vindo da Inglaterra para as colônias norte-americanas, justamente para impor a ordem, né? A ordem inglesa, tá? E essas leis elas vão cada vez mais gerar então desentendimento e revolta por parte dos colonos. Com isso, vai ocorrer o chamado Segundo Congresso da Filadélfia. Em 1776, os colonos se reúnem, tá? E nessa reunião eles já vão planejar e preparar então a sua independência, tá? Durante esse congresso, vários nomes importantes vão ser os grandes criadores dessa independência, né? Como Thomas Jefferson, Benjamin Franklin, né? Vão ser personagens históricos muito importantes para a história norte-americana, né? E eles criam então a Declaração de Independência dos Estados Unidos, no famoso 4 de julho de 1776, que é uma data super comemorada nos Estados Unidos, tá? A Inglaterra ela não aceita essa Declaração de Independência, obviamente, o que vai levar então à Guerra de Independência, tá? Essa guerra ela ocorre entre 1776 e 1783, ela vai ser vencida pelos Estados Unidos. Os colonos acabam derrotando os soldados ingleses com o apoio da França e da Espanha, tá? Que querendo ali dar uma revanche por terem perdido a Guerra dos Sete Anos, né? Principalmente a França, eles resolvem apoiar então os colonos norte-americanos nessa luta contra a Inglaterra. Mas é uma guerra muito árdua, tá, pessoal? É uma guerra assim que no começo os colonos americanos perderam, os ingleses tinham um exército muito superior, muito bem treinado, e eles não estavam conseguindo derrotar, tá? Só depois ali, à custa de muito esforço, muitas mortes ocorreram de ambos os lados, principalmente do lado dos americanos, né? Mas depois com a ajuda dos franceses eles vão vencer. E aí eles criam então a chamada Constituição dos Estados Unidos, tá? A Carta Magna deles. Em 1787 ela ficou pronta, tá? E elas tinham uma forte característica das ideias iluministas. Essa Constituição já garantia, por exemplo, o direito à propriedade privada, para garantir o interesse dos burgueses, né? Da classe econômica rica, né? Ela acabou mantendo a escravidão, ela garantia liberdades, mas não era uma liberdade para todos, né? Era liberdade ali mais voltada ali na elite, nos brancos até mais humildes, mas os escravos ficaram de fora. Optou por um sistema republicano de governo, uma república federativa, então não era um governo de monarquia, né? E defendia então os direitos e garantias individuais do cidadão. Por mais que ela mantivesse a escravidão, ela garantia assim muitos direitos, tá, para as pessoas. Direitos esses que até então não existiam, por isso que ela foi inovadora, tá? E foi baseada muito nas propostas que os iluministas defendiam, tá? Então, basicamente é isso que eu queria passar para vocês. Agora é a hora da gente fazer a nossa revisão. Lembrando que nós estamos vendo o módulo 5 da apostila número 2, tá? Nós estamos vendo aí as questões dessa política iluminista, né? E como que ela então repercutiu na história da humanidade, né? A partir da sua criação, a partir do pensamento desses filósofos, e a gente pode ver que ela gerou então verdadeiras
revoluções, como foi o caso do processo de independência dos Estados Unidos. Ela só foi possível porque os filósofos iluministas, eles falavam dessa questão de serem contra a política absolutista, de garantir maior liberdade individual para as pessoas. Então é por isso que os Estados Unidos, bebendo dessa fonte, vamos dizer assim, vão conseguir fazer a sua separação e criar, né, literalmente, um país com uma nova proposta, tá? Atividades não deixem de fazer aí no nosso plural aquelas que estão propostas, ok? Dúvidas, estarei à disposição de vocês na nossa aula, tá? Durante o nosso período de aula aí na nossa live, tá? A partir então das 10h14, beleza? Muito obrigado, não esqueçam que a história não para e as nossas aulas também não param, tá? Vejo vocês em breve, muito obrigado, tchau, tchau.